Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Hoje seria para estarmos falando um segmento do nosso estudo de Apocalipse. Mas nós vamos fazer aqui um break, uma parada, para falar de um assunto que também tem a ver com Apocalipse. Nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Os versículos principais do que nós vamos falar estão em Lucas 10, versículos de 30 a 37. E nós vamos nos basear em estudos de Luciano Subirá. Seria interessante, nós vamos falar vários versículos, alguns trechos um pouco mais longos. Seria interessante que vocês acompanhassem pela palavra. Vocês têm o recurso de dar pausa, procura na palavra e acompanha, que o aproveitamento eu tenho certeza que será maior. Primeiro nós vamos dizer assim do que eu acredito que a maioria das pessoas sabem sobre a parábola do bom samaritano. Uma explicação simplista, que é uma pessoa que foi roubada, foi machucada, foi ferida e ela necessita de ajuda. Passa uma pessoa, não faz nada, vai embora. Passa outra pessoa, não faz nada, vai embora. E aí vem um bom coração, o bom samaritano, né, que ajuda essa pessoa, leva para uma hospedaria, né, que seria o hospital da época, e paga o tratamento dessa pessoa. Isso realmente é o que nós devemos fazer, ajudar as pessoas. Mas Jesus não se baseava em explicações simplistas quando falava por parábolas. Tanto é que ele explicava para os seus discípulos, depois que ele falava as parábolas para as pessoas, ele chamava seus discípulos num canto e explicava as parábolas, o que realmente significava. Então, nós vamos ver esta parábola, e acredito que vocês não conheçam a extensão da profundidade dessa parábola. Nós vamos tentar, então, levar até vocês. Só que antes, nós vamos começar com uma passagem anterior realmente ao trecho que nós falamos de Lucas 10, 30 a 37. Nós vamos falar primeiro de Lucas 10, 25 a 29, onde se pergunta quem é o meu próximo, a quem devemos amar e ajudar. Então diz lá, Lucas 10, 25 a 29. E eis que certo homem, intérprete da lei, uma pessoa então que era conhecedora da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós não queremos apenas seguir a palavra, seguir o Senhor, mas a gente quer pôr o Senhor à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu bem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E essa pergunta eu devolvo para vocês, para cada um de vocês. Quem é o nosso próximo? A quem devemos amar? A quem devemos ajudar? É a nossa família? É o nosso companheiro de trabalho? É nosso companheiro de estudos? É quem encontramos aonde passamos, por onde andamos? Quem é este próximo? Então fica a pergunta aí para cada um. Vamos ler agora a parábola realmente do bom samaritano. Lucas 10, versículos de 30 a 37. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Não fez nada. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Também não fez nada. Certo samaritano que seguia o seu caminho, ele não descia, ele seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho.
e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Continuando, qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse o Senhor: vai e procede tu de igual modo. Esta não é uma parábola simples, de significado e compreensão simples. É uma parábola profética, com uma carga muito grande de simbologia e de tipologia. Tudo aí foi perfeitamente colocado pelo Senhor. Cada personagem, cada lugar citado, cada exemplo foram escolhidos pelo Senhor minuciosamente, conseguindo resumir todo o propósito eterno de Deus numa simples história, numa única e simples história. Todo o propósito eterno de Deus está representado nesta parábola. Vamos abordar item por item dessa parábola e tentar explicar. Um homem. Na verdade, na realidade, não se trata apenas de uma pessoa. Aqui se trata de toda a humanidade como um todo. A humanidade como um todo está ferida, está necessitando de ajuda. Aquele que não possui o Senhor, aquele que não foi salvo, que não nasceu de novo, ele está precisando de ajuda, está necessitando do Senhor. Nos versículos 30, 31 e 32, nós vemos que tanto o sacerdote, tanto o homem, quanto o sacerdote, quanto o levita, eles desciam. Isso aborda uma mudança geográfica, um declínio. Fala da queda do homem, representa a queda do homem. Eles iam de Jerusalém para Jericó, uma queda. Por quê? Porque Jerusalém era um lugar de bênção, um lugar mais alto. Nós vemos isso em Mateus 5, 34 e 35, que diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Então, Jerusalém era uma cidade abençoada, uma cidade do rei, do grande rei, uma cidade que realmente ficava num nível espiritual superior. Já Jericó era um lugar de maldição, mais baixo. Josué 6:26 nos confirma isso, diz: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: malditos diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Então, com a perda do primogênito, seu filho primogênito, lhe porá os fundamentos, e com a perda do mais novo, do caçula, as portas. Isso é confirmado por 1 Reis 16:34, que diz assim: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, seu caçula, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Esse homem, a humanidade, estava meio morto, a humanidade está meio morta. Não consegue receber ajuda por si próprio, não consegue se ajudar por si próprio, não consegue se salvar por si próprio, não consegue a salvação por si próprio. Mas existe a possibilidade de receber ajuda. Não consegue se levantar por si próprio, mas existe a possibilidade de receber ajuda. Os assaltantes, que significam os assaltantes? Nós vemos em João 10:10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, o assaltante ou os assaltantes significam o diabo e seus auxiliares. O diabo vem para matar, roubar e destruir. É a função dele. Ele quer prejudicar o homem. Os 3 personagens, eles a seguir, nós vamos ver, representam 3 períodos de tempo. Ou seja, o sacerdote representa o período do alto sacerdócio. Eles não eram levados a ser sacerdotes por alguém, mas eles procuravam o Senhor e o Senhor os tornava sacerdotes. E existem vários versículos que explicam isso.
nós vamos ler alguns. Por exemplo, Gênesis 4, de 3 a 5, nós não vamos ler. Agora vamos ler Gênesis de 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20, que diz lá: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Ou seja, Noé era um sacerdote. Ele oferecia holocaustos para Deus. Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, Abrão era um sacerdote que oferecia holocaustos, oferecia ofertas ao Senhor. Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, que significa rei de justiça. Rei de Salém, que significa rei de paz. Trouxe pão e vinho. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E por causa disso, e de tudo, lhe deu Abrão o dízimo. Aí começou o dízimo. Então nós vemos que aqui era, segundo a ordem de Melquisedeque, também um sacerdote. Nós também vemos em Gênesis 26, 25 e Gênesis 35, de 1 a 3, exemplos de sacerdote neste período. Este período representa a época de Adão até Moisés, até a introdução da lei por Moisés. Nesta época não havia culto instituído, cada um buscava a Deus por conta própria, como nós dissemos. Os sacerdotes não eram estabelecidos neste período. E o sacerdote descia pelo mesmo caminho, pela mesma rota que o homem descia, pela mesma situação. Não havia possibilidade de ele ajudar o homem, porque ele estava na mesma condição caída que o homem. O levita representa o período da lei de Moisés, ou seja, de Moisés até Cristo. A partir de Moisés, Deus regulamenta o sacerdócio. Todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. Por analogia, a gente pode comparar assim: todo londrinense é um paranaense, mas nem todo paranaense é um londrinense. Ou seja, os levitas foram escolhidos pelo Senhor para servirem na casa de Deus, no templo e no tabernáculo anteriormente. Mas a casa de Arão é que tinha principalmente essa função. Não eram todos os levitas. Romanos 5, de 12 a 15, nos fala desses três períodos. O primeiro, de Adão até Moisés. Nós vemos isso em Romanos 5, 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, o Senhor que havia de vir. Então, primeiro período de Adão até Moisés. Segundo período, de Moisés até Jesus. Nós vemos isso em João 1,17, que diz lá: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei por meio de Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. E o levita descia pelo mesmo caminho, pela mesma rota, ou seja, em queda. Não havia como ajudar o homem ferido, porque ele estava na mesma condição caída do homem ou da humanidade. Já o samaritano, quem ele representa, o samaritano? O samaritano representa a pessoa de Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo. Cristo não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. O samaritano, ele não descia, ele ia de viagem, ele não fazia a mesma trajetória. Ele era o único que poderia oferecer ajuda àquele homem ferido, à humanidade ferida. Ele tinha o seu próprio caminho, possivelmente um caminho inverso ao mundo. Talvez ele até viesse de Jericó para Jerusalém, né? Ele tem ou uma intersecção,
né? Ele tem o seu próprio caminho, o seu próprio meio de salvar cada um de nós. Jesus Cristo é o único que pode resolver a condição do homem caído. Os judeus rejeitavam os samaritanos. Nós vemos isso em João 4:9. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí vem, entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, o samaritano, na verdade, ele era meio judeu, meio gentil. Segundo a Reis 17:24, diz que o rei da Assíria trouxe gente de vários lugares para Samaria, da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sevarfaim, e fez habitar essas pessoas nas cidades de Samaria, nas cidades da região de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Com Roboão, filho de Salomão, por volta de 930 antes de Cristo, Roboão, filho de Salomão, por volta de 930 antes de Cristo, Israel foi dividido em 2 reinos, um ao norte e outro ao sul. No norte eram 10 tribos, o reino de Israel, sendo a capital Samaria, que foi invadida pela Síria e por todos esses povos que nós citamos. Ao sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, o reino de Judá, sendo a capital Jerusalém. Então, nesta época, Israel estava dividido em 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Vamos ler agora um trecho da palavra de Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 16. Isso é para a gente entender o contexto do que a gente está falando. Diz lá: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição dos gentios e era a nossa condição antes de recebermos o Senhor. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É isso que aconteceu com cada um de nós. Quando nós cremos no Senhor, o sangue de Cristo nos aproximou de Deus, nos aproximou do Senhor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, dos judeus e dos gentios, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, a lei de Moisés, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, no Senhor, um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos, os judeus e os gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, onde o Senhor morreu por nós, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. Esse foi realmente o grande mistério, né, que Cristo realizou por cada um de nós. Cristo Jesus derrubou a parede de separação entre os judeus e os gentios, criando um novo homem. De ambos fez um, uniu os judeus e os gentios formando um corpo, a igreja, que é o que nós vivemos hoje. Então o samaritano, ele era uma mistura, meio judeu, meio gentil. A Síria espalhou os habitantes de Samaria para os enfraquecer culturalmente. É assim que eles dominavam os povos, né? Enfraqueciam os povos culturalmente e introduziam a cultura deles nestes povos. Inclusive, eles até ofereciam porcos para os seus deuses, para os deuses estranhos. Isso era realmente alguma coisa abominável para os judeus, né? Traziam outros povos para morar na região. Os judeus não reconheciam os samaritanos como judeus. Por serem miscigenados, por serem misturados, os rejeitavam. Os judeus exigiam uma linhagem pura. Entretanto, o Senhor, nesta parábola, escolheu ser um samaritano, um miscigenado, um misturado. João 1, versículos de 11 a 12, diz: veio para o que era seu,
e os seus não o receberam, Israel não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, todos nós que o recebemos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, todas as pessoas são filhos de Deus? Não, são criaturas de Deus, formados à imagem e semelhança de Deus, mas não são filhos de Deus. Para ser filhos de Deus, você precisa crer em Jesus Cristo, receber Jesus Cristo no seu espírito e confessar com a boca que Ele é o seu Senhor. Quando isso acontece, você é salvo, você nasce de novo e passa então a ser filho de Deus, todos os que creem no seu nome. O samaritano foi rejeitado pelos judeus. Ele atou as feridas do homem que estava ferido e aplicou nelas azeite e vinho. O que significa isso? Azeite representa o Espírito Santo, o novo nascimento. Tito 3,5 nos fala: não por obras de justiça praticadas por nós, obra não salva, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em nós e faz-nos pessoas maduras, filhos de Deus maduros. Além do Espírito Santo, representado pelo azeite, ele aplicou o vinho. O que representa o vinho? O sangue de Jesus Cristo. Mateus 26, versículos 27 e 28, fala disso. Diz lá: a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, é o sangue que nos livra dos pecados e precisamos utilizar do sangue todos os dias, porque pecamos todos os dias, mesmo sem saber. Então, o sangue nos livra dos pecados. Então, ele usou naquele ferido, naquele homem, na humanidade ferida, caída, o Espírito Santo e o sangue de Jesus derramado na cruz por cada um de nós. Ele começou a cuidar do homem, mas depois ausentou-se e delegou a continuação dos cuidados ao hospedeiro até que ele voltasse. Ele iria voltar, ele vai voltar. Jesus não fez a obra toda. Ele delegou a continuação da sua obra a um outro consolador. Esse outro consolador é o hospedeiro, que é representado pelo Espírito Santo, como aquele que dá continuidade ao trabalho que Jesus começou. João 14, 16 a 17 nos diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Todo aquele que recebe o Senhor, que crê no Senhor, que nasce de novo, recebe o Espírito Santo para dentro do seu espírito e passa a conhecer o Espírito Santo. Agora, o mundo que não conhece o Senhor, não sabe que é o Espírito Santo, não tem o agir do Espírito Santo nele, regenerando, consertando, amadurecendo. João 16, 7 continua: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Ou seja, Jesus Cristo, enquanto homem, estava na terra, ele não tinha ainda como trazer o Consolador para nós. Ele tinha que morrer na cruz, ressuscitar, ascender aos céus, estar à direita do Pai, para daí liberar o Espírito Santo, que em Atos foi liberado para aquelas pessoas que estavam reunidas, orando para o Senhor. Ali veio a primeira manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje está dentro do nosso espírito, de todo aquele que creu, que recebeu o Senhor. Então, essa é a época da atuação do Espírito, para nos limpar, para nos renovar, para nos amadurecer. Jesus fala que tem que sair para o Consolador, o Espírito, entrar em cena. João 14, 18 diz ainda, Jesus fala: eu voltarei para vocês, não vos deixarei órfãos, voltarei
para vós outros. Então, meus queridos, quando a gente recebe o Senhor, quando a gente crê no Senhor, quando a gente nasce de novo, é a conversão para o Senhor. Mas isso não é o fim, isso é o início de toda uma caminhada que dura toda a nossa vida. E até o Senhor voltar, a ação sobre nós que cremos passa a ser do Espírito Santo. É Ele que nos vai dar o crescimento de vida do Senhor, de vida divina. E onde é que isso acontece? Qual o lugar mais adequado para isso acontecer, para nós crescermos, amadurecermos? É na igreja. Esse é o ambiente mais adequado onde o Espírito Santo pode trabalhar em nós. Mas eu não posso crescer individualmente? Até pode, mas isso é muito mais difícil, porque você vai estar em si mesmo. Você não vai ter a comunhão dos santos, você não vai ter as experiências dos santos, e o Senhor se derrama onde há 2 ou mais reunidos, é ali que Ele está presente. Então é na igreja que é o ambiente para crescermos. Se você não se reúne, reúna-se, passe a se reunir, porque lá na igreja é o ambiente mais adequado para o Senhor se trabalhar em cada um de nós. E os 2 denários? O que significa os 2 denários? Lembramos que 1 denário representa o salário de 1 dia naquela época. 2 denários, o salário de 2 dias de trabalho. Um possível significado para os 2 denários seria o equivalente a 2 dias. Então aqui nós vamos entrar num campo que não está totalmente elucidado, é um campo de especulação. Entretanto, o que nós vamos explicar faz muito sentido. Espero que vocês aproveitem. Salmo 90, versículo 4, nos diz: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ou seja, 24 horas, um dia. 1000 anos é como um dia. Nós vamos também falar sobre isso, a questão dos 1000 anos, em 2 Pedro. É um trecho um pouco longo, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 7 a 14, mas é necessário. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, em Apocalipse, a destruição dos homens ímpios, que não receberam o Senhor. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é importante. Se não fosse importante, o Senhor não estaria, através de Pedro, realçando esse trecho da passagem que estamos lendo. Uma coisa que não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O Senhor não vem, não está vindo, não vai vir. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, para você receber o Senhor, antes de tudo, você precisa se arrepender de tudo que você é, que você fez. Mudar a sua mente, mudar de trajetória. Se você está indo nessa direção, o arrependimento faz você ir na direção oposta. É ali que você vai encontrar o Senhor. Virá, entretanto, o dia do Senhor, a volta do Senhor, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Essa é uma função que todos nós, salvos, devemos fazer, esperar e apressar a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, muita coisa vai ser destruída. Nós, porém, segundo a promessa do Senhor, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Por essa razão, pois, amados,
Esperando estas coisas, novos céus e nova terra, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isso é um mistério, meus queridos. É um mistério. No versículo 8, então, Pedro nos diz que nós não podemos ignorar, não pode passar batido, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Lucas 10, 34 a 35, que nós já lemos, é da parte da passagem da parábola do bom samaritano, mas eu vou realçar aqui, diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, nós já vimos, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, ao Espírito Santo, 2 dias, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O Senhor vai pagar quando voltar. Ou seja, se houver algum acerto no final do tratamento da humanidade, eu pago, eu faço isso na minha volta. Então seriam o quê? Alguns centavos de milênio que ele se reporta? Vamos ler mais um trecho um pouquinho grande, mas importante, sobre o repouso sabático. Hebreus 4, de 1 a 11, diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Muitos ouvem a palavra, mas não aproveitam a palavra, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram e a receberam. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso aqueles que não creram. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso aqueles que não creram. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, não entraram todos, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a voz do Senhor, por quem quer que seja, não endureça o seu coração. Receba a palavra do Senhor. Continuando. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso lá atrás, quando ele resgatou o povo de Israel do Egito, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, que ainda não aconteceu. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência ao Senhor. Vamos nos esforçar para entrar no descanso. O que é esse descanso? Então, em Gênesis, nós temos o princípio do sábado. Todas as sementes foram lançadas em Gênesis e são desenvolvidas ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor criou todas as coisas, ou seja, ele trabalhou 6 dias e, entre aspas, descansou no 7º. É o sábado, que é guardado pelos judeus até o dia de hoje. Na verdade, Deus não precisa descansar, ele não se cansa, ele não se fadiga. Isaías 40, 30 a 31 nos fala isso. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, quem está no Senhor, quem realmente está no Espírito, quem é realmente um seguidor do Senhor, não se cansa e não se fatiga. Assim é com Deus, ele não precisa de descanso. Mas o que é esse descanso? Hoje nós guardamos o domingo, é o primeiro dia da semana.
não é apenas uma troca de sábado para domingo, ou, senão, teríamos que fazer o mesmo que os judeus fazem com o sábado. O que eles fazem? Eles não fazem absolutamente nada no sábado. Eu tive informações que até os elevadores em Israel, eles são programados no sábado para você não precisar apertar. Eles param de andar e andar, e daí você desce onde é o seu ponto, onde é o seu apartamento, onde você precisa descer. Eles não fazem nada, porque eles guardam o sábado, mas nós não fazemos isso no domingo, no primeiro dia da semana. Então vamos ler Colossenses 2, versículos 16 e 17, para ter essa explicação. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, se eu como porco, não como porco, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém vos julgue por causa do sábado. Porque tudo isso que nós lemos, comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, que já estão aí, com a vinda do Senhor. Porém, o corpo é de Cristo. Então, isso é uma figura, isso é uma sombra do que Cristo veio trazer. Ele é muito maior que o sábado. Então, quando guardamos o domingo, não precisamos fazer como os judeus fazem com o sábado. Nós guardamos o domingo para lembrar do Senhor, na ceia, o pão e o vinho, para nós lembrarmos do corpo e do sangue de Cristo, para nós nos reunirmos, para nós louvarmos ao Senhor com cânticos, com salmos, para nós trocarmos experiências, para nós termos uma porção da palavra. É isso que nós devemos fazer aos domingos e não só aos domingos. Davi conquistou a terra prometida, que Josué não conseguiu. Resta um repouso, que Josué se referia que haveria mais um dia, que seria o sétimo dia, o dia de repouso, o dia do Senhor, um dia de descanso para o povo de Deus. Esforcemo-nos para entrar nesse repouso. Esse repouso é o reino. Nós vamos ver agora. Algumas pequenas contas. De Adão até Moisés, até a lei, 2.000 anos, ou 2 dias de trabalho, 2 denários. De Moisés até Jesus, 2.000 anos, ou 2 dias de milênio. Essas contas eu estou fazendo de Adão, que é o que está na Bíblia, até hoje. Ah, mas existem hominídeos, existem pessoas que viveram antes disso, muito mais atrás do que esses períodos que nós estamos citando. Nós estamos citando o que a Bíblia nos explica. Estamos citando Adão, que foi feito à imagem e semelhança do Senhor, com o Espírito dentro dele. Então, de Moisés até Jesus, mais 2.000 anos, ou 2 dias de milênio. De Jesus até os dias de hoje, mais 2.000 anos. Mas estamos no ano de 2021, sim, e alguma diferença. 2 dias e alguma diferença, alguns centavos de milênio, 2 denários e alguma diferença que o Senhor vai pagar quando ele voltar. Então, há uma forte evidência nessas contas. E quando o Senhor voltar, terá início o reino milenar, o milênio sabático, 1.000 anos, juntamente com o Senhor, após a volta do Senhor. Quem vai entrar nesse milênio? Os vencedores. Quem vão ser os vencedores? Isso é um mistério. Só o Senhor pode dizer. Se o homem gastar mais que os 2 denários adiantados ao hospedeiro, ao espírito, o Senhor Jesus paga na sua volta. Que seriam esses centavos de milênio, alguns anos a mais que a gente não sabe quantos anos são. O senhor não pode me dizer quando vai ser a volta do Senhor? Não dá para dizer, porque ninguém sabe. Nós não sabemos, nem o Filho sabe, nem os anjos sabem, apenas o Pai. Está em Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem mesmo o Filho, somente, ou senão, como diz a palavra, senão o Pai, somente o Pai. Pelo calendário hebraico, ou dos judeus, nós estamos no ano de 5.781, um pouco diferente do nosso. Esse calendário corresponde ao nosso, que é o calendário gregoriano, de 19 de setembro de 2020 a 6 de setembro de 2021. Então, alguém poderia dizer assim, então faltam mais de 200 anos para o senhor voltar? Quem garante? Quem garante que o calendário judeu está certo, está correto? Quem garante que o nosso também está correto? Nós não sabemos. Nós estamos dando uma explicação plausível.
E, inclusive, pelo nosso calendário gregoriano, há um erro de cálculo no nascimento de Jesus, que ele teria nascido no ano 4 antes de Cristo, 4 antes do que realmente nós comemoramos como o nascimento de Cristo. Entretanto, ninguém sabe. O que importa não é tentar adivinhar quando o Senhor vai voltar, nem para mais, nem para menos. O que importa é estarmos prontos para esse dia, termos uma vida apercebida, estarmos atentos, preparados para quando o Senhor voltar. Ele pode voltar hoje à noite, pode voltar amanhã, nós não sabemos, mas precisamos estar preparados. Se a gente soubesse quando o ladrão iria roubar a nossa casa, nós estaríamos preparados, talvez armados, talvez ter chamado a polícia para prender o ladrão. Mas o Senhor, nós vamos ver ainda, ele vai voltar como um ladrão. Ninguém sabe a sua volta, quando será. Por que o Senhor determinou um reino milenar, um governo de 1000 anos, equivalente ao 7º dia de 1000 anos? 6 dias o Senhor fez a criação, no 7º, entre aspas, descansou. De Adão até Moisés, 2000 anos, 2 dias. De Moisés até Jesus, 2000 anos, 2 dias. E de Jesus até os dias de hoje, 2 dias e mais alguma coisinha. Por que ele estabeleceu esse prazo? O que a gente precisa é enxergar o quadro maior, o desfecho. A redenção não será apenas para os homens, mas vai também ser para toda a natureza. Isaías 65, de 17 a 25, nos fala sobre isso. Nós vamos dar alguns toques, algumas passagens de Isaías 65, onde os novos céus e a nova terra aparecem, onde morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, onde as pessoas não edificarão, não plantarão para outros, mas para si próprios, onde a longevidade será como a da árvore. E olha que há árvores que vivem por muitos e muitos anos, onde o lobo e o cordeiro pastarão juntos, onde o leão comerá palha, não carne, palha como boi, não se fará mal nem dano algum. Ainda, nas semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel, entre a semana 69 e a semana 70, como já falamos outras vezes, há um intervalo de tempo esse que estamos vivendo, que é a era da igreja. A igreja é gloriosa, a igreja é a menina dos olhos do Senhor e vai cumprir o seu papel. Com o cumprimento do propósito da igreja, volta Israel à cena. E a última semana, a semana 70, se inicia com 2 períodos de 3 anos e meio, a grande tribulação. E o pior período da tribulação são os últimos 3 anos e meio. O Senhor, ele é longânimo. Em 1 Timóteo 2,4 nos diz: quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Infelizmente, nem todos aceitam o Senhor, não é verdade? Muitos não aceitam o Senhor. Nós precisamos orar por essas pessoas. Se você conhece pessoas que não conhecem o Senhor, que não são salvas, nós precisamos mirar essas pessoas e orar por essas pessoas. A oração é como o trilho do trem. O Senhor pode chegar nessas pessoas através das nossas orações. A Europa, por exemplo, ela se intitula hoje como um período pós-cristão. Infelizmente, não é mais uma Europa cristã, mas uma Europa pós-cristão. Apocalipse nos diz que Deus vai julgar aqueles que não o aceitaram. Para eles vai cair o juízo de Deus. A verdade é que todas as profecias do Senhor, todas que estão na palavra, têm se cumprido e vão se cumprir, uma a uma. Nenhuma delas falhou, nenhuma. Como a gente falou já, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ninguém sabe, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Então sejamos tais como as virgens prudentes de Mateus 25. Eram 10 virgens, 10 prudentes e 10 que não estavam apercebidas. Eram 5 prudentes e 5 que não estavam apercebidas, 10 virgens no total. Essas virgens prudentes, elas tinham óleo na sua vasilha, ou seja, tinham espírito na sua alma. O espírito estava
fazendo com que sua alma fosse transformada. Isso que é o nosso serviço hoje, transformar a nossa alma. A nossa alma depende de cada um de nós. A transformação da nossa alma depende de nós, da nossa busca pelo Senhor, da busca pela palavra, de nós vivermos uma vida da igreja adequada. Precisamos ser tais pessoas. Precisamos estar preparados, apercebidos como essas virgens prudentes, como noiva para o nosso noivo, para quando ele chegar e bater a porta, nós podermos entrar com o noivo para o reino milenar, para casarmos e reinarmos com nosso Senhor Jesus. É isso que nós precisamos fazer, não estarmos preocupados quando o Senhor volta, mas estarmos preparados para quando o Senhor voltar. Espero que tenham gostado e aproveitado, e que aproveitem, que tenhamos uma ótima semana, que o Senhor nos abençoe nessa próxima semana que vai adentrar, abençoe os nossos familiares, abençoe as pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, abençoe as pessoas que estão doentes, que estão num leito de hospital, num leito de UTI, que o Senhor seja misericordioso para cada uma dessas pessoas, que leve a cura a essas pessoas. É o que nós pedimos e oramos. Lembrando ainda que se você não se inscreveu no meu canal, está aqui embaixo, inscreva-se, você vai ter acesso aos próximos vídeos e aos que já existem aí. E lembrar ainda do canal no Facebook e no YouTube da Igreja Cristã em Londrina, da ICEL, onde hoje nós estamos estudando Apocalipse. Amém.